Olá, graça e paz. Eu sou Paulo Araújo, imagem e semelhança de Deus e filho do Deus Altíssimo. Também sou pastor, teólogo e psicoterapeuta cristão, especializado aí em desbloqueio emocional e libertação espiritual, como também em inteligência emocional. E hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo onde a gente vai mergulhar aqui na identidade e propósito cristão. Você que gostaria de ter uma identidade transformada, ter um propósito bem claro, então esse vídeo é para você. Esse vídeo vai te mostrar como isso é possível, como você pode fazer para ter essa identidade transformada e esse propósito definido. Sem mais delongas, vamos logo para o que interessa, não é mesmo? Descobrindo sua identidade e propósito em Deus. Nesse vídeo a gente vai aprender e vai descobrir qual é a sua identidade, qual é o seu propósito em Deus e como você pode alcançar uma vida totalmente transformada a partir desses princípios, certo? Primeiro, nós vamos compreender a importância da identidade em Deus. Qual é a importância dessa identidade, certo? A identidade, ela é essencial para nos desenvolver pessoalmente e espiritualmente, certo? Essa identidade, ela está enraizada em Deus. E quando você tem essa identidade bem estruturada, implantada em você, isso é relevante para aquilo que nós chamamos de psicoterapia cristã, certo? Onde a gente vai usar de técnicas para que essa identidade possa ser instalada em você. A identidade como imagem e semelhança de Deus. Vamos ver qual é a sua identidade, né? E aí a gente vai dar alguns exemplos de identidade que você tem em Deus, né? E que você deve instalar isso em você, a partir de então. A identidade como imagem e semelhança de Deus. A Bíblia ensina que fomos criados à imagem de Deus, ou seja, refletindo suas características. E se você compreender essa identidade, você vai conseguir valorizar a sua autenticidade e propósito. Porque sem a identidade bem definida, você não tem um propósito bem claro, entende? Então, nós somos projetados, certo, para refletir esses atributos comunicáveis de Deus em nossa vida e chamado. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver em nós os atributos comunicáveis de Deus. Como assim? Porque tem atributos que são incomunicáveis, que é de Deus, exclusivamente dele. Por exemplo, onipotência, onisciência, onipresença, né, eternidade. Esses são os atributos que são incomunicáveis. Deus não comunica ao homem. Os atributos comunicáveis divinos, isso sim é atrelado ao homem, como amor, desejo, então outros atributos, né, que são relacionados ao homem, como a questão da autoridade, né, que é um atributo divino, mas também é comunicado, porque Deus também nos dá autoridade também para governar. Enfim, tem os atributos que são comunicáveis, esses ele tem que estar refletindo aí no nosso chamado, tá bom? Vamos lá. Também tem a questão da identidade como filhos de Deus. A Bíblia ensina que, além de sermos criados à imagem de Deus, podemos ser adotados como filhos. Isso traz uma nova identidade e propósito, conectando-nos a um relacionamento íntimo com o Criador e oferecendo significado à nossa vida. Bem, quando eu enxergo primeiro, como imagem e semelhança de Deus Altíssimo, segundo, como filho adotado de Deus, quando eu pego essa identidade para mim, eu instalo ela em mim, então ela me traz um novo propósito, uma nova identidade. Sabe, quando você é imagem e semelhança de Deus, você tem algumas coisas que Deus tem colocado em você como imagem e semelhança. Ou seja, você é uma pessoa que pensa, que tem vontade, que age, que tem autoridade. Mas também, quando você tem a identidade de filho, você tem comunhão, você tem intimidade com aquele que te criou. Você tem uma comunhão, uma comunicação diretamente com Deus. Então isso te dá o direito de ser filho. E quando se fala filho, também fala sobre herdade. Você também é herdeiro das bênçãos celestiais de Deus, que te faz aí como herdeiro de Deus, tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui. A identidade em Cristo. Falamos sobre a identidade como imagem e semelhança, como filhos, agora a identidade em Cristo, o que ela representa para nós, o que ela significa em nossas vidas. Olha, a fé em Jesus Cristo transforma nossa identidade, substituindo nossa antiga identidade, marcada pelo pecado, por uma nova identidade em Cristo. Vamos lá. Antes de conhecermos a Jesus, nós tínhamos a identidade.
pecadores, distanciados de Deus, inimigos do Senhor. Quando nós temos essa identidade em Cristo, onde nós deixamos a antiga identidade e passamos a ser uma nova criatura em Cristo, somos justificados pela fé em Jesus. A Bíblia diz em Romanos 5:1 que pela fé nós somos justificados. Então, quando eu sou justificado, essa identidade de pecador, de velha criatura, de desobediente, de inimigo de Deus, passa a ser uma identidade transformada, de uma nova criatura, de amigo de Deus, entende? Então, isso nos liberta de muitos padrões destrutivos que a gente tem, como os vícios, como as dependências, né? E quando nós nos libertamos desses padrões destrutivos, nós passamos a ver com um propósito mais claro e realizando a obra que Deus designou para a gente. Porque os pensamentos que Deus tem sobre nós é de paz, de prosperidade, para dar o fim que desejamos. Sabe? Então, é importante você ter essas três identidades bem instaladas em você. A identidade de semelhança, imagem, a identidade como filhos e a identidade também em Cristo. Falando ainda sobre identidade, nós vamos ver também uma importância, uma ferramenta importante, uma técnica importante para que essa compreensão venha a nós, que é a importância da psicoterapia cristã na compreensão da identidade em Cristo ou em Deus, certo? Olha só, a psicoterapia cristã é essencial para explorar e fortalecer a identidade em Deus. Ela integra princípios bíblicos e amor divino, oferecendo um ambiente seguro para alinhar a identidade com a verdade de Deus. Vamos lá, deixa eu explicar isso aqui de uma forma mais simples. O que a psicoterapia cristã ajuda, auxilia nessa questão de identidade e propósito? É simples. Nós, como seres humanos, nós fabricamos a nossa identidade conforme toda a nossa experiência, aquilo que nós vamos aprendendo. Através da psicoterapia, ela vai pegando essas falsas e essas crenças que são limitantes, que são crenças que embarreiram o seu verdadeiro propósito, nos ajuda a retirar essa identidade falsa, que nós temos nós mesmos, uma identidade distorcida e um propósito obscuro, e nos faz com que nós instalemos em nós uma identidade em Deus e também um propósito bem firmado. Entende? Ela não vai substituir a fé. De maneira nenhuma, a psicologia ou a psicoterapia cristã, ela não substitui a fé. Pelo contrário, ela ajuda a nos desenvolver melhor, com autoconhecimento. Né? E quando nós começamos a fazer isso, quando nós começamos a entender que esse tipo de terapia ela vai nos ajudar nesse processo de aprofundamento da nossa compreensão e promover essa autêntica jornada de autoconhecimento e transformação, nós entendemos então e nós participamos então de uma transformação mais genuína, uma transformação mais intrínseca, uma transformação mais duradoura. Porque quando nós juntamos tudo isso, nós começamos a entender como é que nós construímos a nossa identidade e como é que nós temos clareza do nosso destino. A partir de então, a gente fazendo tudo isso, tá bom? Então lá, continuando aqui. Certo, sabemos que compreendemos a importância que ela é. Agora vamos explorar as bases bíblicas da identidade e propósito em Deus. Olha, primeira coisa que tem que entender. A gente precisa alicerçar a nossa identidade e propósito em Deus. Isso é uma coisa essencial, tá bom? E a Bíblia, ela nos fornece base sólida para entender a nossa identidade e o propósito de Deus. Quando Deus revela, essa identidade fica mais sólida. A gente consegue entender pela Bíblia de uma forma mais intrínseca, mais sólida, mais clara sobre o nosso propósito, nosso destino. Eu digo mais que tudo que nós precisamos está justamente lá. Tudo que nós necessitamos nessa vida para ver uma vida plena está justamente lá. Mas, embora que, infelizmente, o mundo ele quer banalizar a Bíblia, quer destruir a Bíblia, mas não consegue, ela é a palavra de Deus. Alguns dizem que contém, eu não quero entrar nessa questão, mas a palavra de Deus ela é clara. A Bíblia ela nos informa tudo aquilo que nós precisamos para o dia atuais. Certo? Vamos lá. Falando sobre a questão da identidade de Deus segundo as Sagradas Escrituras. A Bíblia
ensina que fomos criados à imagem de Deus, o que reflete nossa identidade única e inerente. Entenda, nós somos diferentes dos anjos, nós somos diferentes dos animais, nós somos diferentes das árvores, nós somos diferentes de todo o universo, de toda a criação. Qual é, pastor, a nossa diferença entre toda a criação? É porque há nem anjo, há nem arcanjo, querubim, há nenhum animal, há nenhuma planta, há nenhuma estrela, há nada, a nenhuma dessas criaturas foi dado o poder de governar. A nenhuma dessas criaturas foram dado a autoridade de escolha, entende? Então, nós temos, diferente dos anjos, nós somos autoridade. Deus, quando ele criou o homem, ele criou a sua imagem e semelhança. A ninguém, nem ao anjo ele criou a imagem e semelhança. Entende isso, como é profundo? Nem a anjo, nem a arcanjo ele criou a imagem e semelhança dele. O único que é uma imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso é o próprio homem. Você consegue entender isso? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele fala que nós somos nova criatura. Por mais que o homem tenha pecado, tenha perdido essa identidade em Deus, Deus agora resgatou através de Cristo. Então nós podemos voltar ao que éramos antes, a uma verdadeira imagem e semelhança de Deus. Certo? Então a identidade de Deus é isso. Você precisa entender que nós somos amados por Deus, somos separados por Deus. A nossa união com Cristo transforma nós em nova criação. Entenda que o seu pecado, tudo que você viveu, ficou no passado, Deus perdoou isso. Você precisa viver uma nova criação. Para de ficar se culpando pelas coisas do passado. Faz como Paulo, não olhe mais para trás, que para trás fica. Prossiga olhando para o alvo, o que errou está errado, pede perdão e vai em frente. Essa é a sua nova identidade. Esse é o seu novo modo de viver. É prosseguindo, de glória em glória, de fé em fé, de graça em graça. Agora falando sobre propósito. O que a Bíblia nos fala sobre propósito divino? Olha só. Além de entender nossa identidade em Deus, a Bíblia revela que cada um de nós tem um propósito divino. Jeremias 29:11 diz que Deus tem pensamento de nós, pensamento de paz e não de guerra. Pensamento de vitória, não de derrota. Para dar um fim que desejamos. Em Efésios 2:10 diz que nós somos feituras em Cristo, criados para as boas obras. Então Deus enfatiza que tem planos individuais para cada um de nós, sendo que esses planos individuais são para um propósito maior. E quando Ele nos dá essas missões, quando Ele nos dá esse propósito, Ele nos equipa com habilidades e dons que às vezes são únicos em nossa vida. Certo? E ao explorar as bases bíblicas, nós descobrimos o quê? Que a identidade está enraizada na imagem divina e a união com Cristo e que temos um propósito específico. E aí onde é que entra aí a psicoterapia cristã? É justamente aí que ela vai explorar, né? Fazer uma autodescoberta e vai ancorar tudo isso com bases bíblicas para que a gente viva uma vida realmente plena nessa terra. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso que a gente propõe, certo? Que a Bíblia propõe para a gente. Vamos lá. Então, 3 perguntas para te fazer. A primeira pergunta é, você realmente deseja conquistar a vida plena em Cristo? Você realmente deseja conquistar essa vida plena que Cristo te prometeu? Você deseja viver realmente uma vida com propósito? Você almeja ter uma identidade restaurada? Se você realmente quer isso, se você realmente deseja isso, se você respondeu a qualquer uma dessas perguntas e dizer sim, eu desejo isso, então eu te convido para participar do desafio Identidade Transformada e Propósito Revelado. É um desafio de 30 dias, um desafio onde você vai ser instalado em você uma identidade que vai te transformar. Vai ser instalado em você um propósito, onde seu propósito vai ficar claro. Não vai ficar um propósito obscuro. Você vai ter clareza do seu propósito. E qual é a base, pastor, para esse desafio? Qual é a base que você tem? Qual é a base que você vai usar? A base que eu vou usar são os 3 níveis de autotranscendência. São 3 níveis importantes para você formar sua identidade e transformar o seu propósito. Você ter uma clareza do seu propósito.
certo? Vamos trabalhar nesses 3 livros de autotranscendência. E quais são os pressupostos que a gente usa para fazer essa identidade transformada, esse propósito revelado, trabalhar com esses 3 níveis de autotranscendência? Quais são os pressupostos que a gente vai usar para isso? Ou seja, quais são os princípios, quais são as bases que vai ser utilizado para atingir esses 3 níveis de autotranscendência? Primeiro é que Deus é a fonte de toda transformação, de toda cura, de toda revelação. Deus é a fonte. Então, esse é um dos pressupostos que a gente não muda. Deus é a fonte de toda cura emocional, Deus é a fonte de toda cura física, de toda cura e restauração espiritual. Que Jesus Cristo é o autor dessa cura, é o autor dessa transformação, é o autor, é aquele que fez isso acontecer, ser real para a gente. O Espírito Santo é o agente, é aquele que age nessa transformação, é aquele que age nessa cura, nessa restauração. A Sagrada Escritura é a ferramenta que nós usamos, que é a palavra, para poder restaurar a sua vida, para te dar uma base, né, falada, uma base linguística, para que você possa entender isso, para que você possa ser revelado através disso. E a psicoterapia cristã é a técnica que a gente vai usar para poder instalar em você tudo isso. Para que seja instalado isso no seu cérebro, que isso fique inerente com você e se una de uma certa forma, e que você passe então de uma forma racional também, de uma forma emocional, instalar isso em você, a ponto disso não, por nenhum outro tipo de coisa que venha a te abalar, venha abalar a sua fé, venha abalar quem você, a sua identidade, venha abalar o seu propósito, certo? Então, Pastor Paulo, como é que vai funcionar esse desafio de identidade transformada e propósito revelado? Vai funcionar da seguinte forma: são 30 dias de desafio, certo? Desafios são 30 dias e são divididos em 4 encontros. Esses encontros vão ser online e ao vivo. De início, vai ser ao vivo, vai ser nessa primeira fase vai ser ao vivo, mas esses ao vivo vão ser gravados. E depois, se você estiver assistindo agora, nesse exato momento, né, agora em setembro, então você vai participar aí da forma ao vivo. Se você está assistindo em outro mês, então é bem provável que você assista somente as gravações, que é uma transformação muito grande que vai realizar a sua vida e não vai ter importância se é ao vivo ou vai ser gravado. Mas essa primeira edição vai ser ao vivo, certo? Vão ser toda semana, uma vez por semana, às 20 horas. Tá bom? Então, isso é que vai funcionar. São 30 dias de desafio, são 4 encontros, e os encontros vão ser online. Tá bom? E eu tenho um presente especial se você resolver e realmente querer essa transformação de identidade, ter a sua identidade transformada, e seu propósito claro, então eu tenho um presente especial para você. Tá bom? Primeiro, tem um bônus que eu vou te dar, e este bônus só vai ser no final dos encontros. Por que, Pastor Paulo, no final? Simples. Porque se você pegar esse bônus agora, você vai querer estudar ele. E não é o propósito disso. Nosso propósito é que você descubra, que você instale a sua identidade e descubra o seu propósito e tenha ele bem claro. Esse é o nosso objetivo. E o bônus que você vai ganhar é o bônus falando sobre diminuir a procrastinação e aumentar a sua produtividade. Então nós vamos... por que, pastor, que você escolheu este tema procrastinação e produtividade? É simples. Porque em todo esse desafio, talvez da primeira vez que você fizer ele, você não vai conseguir cumprir suas atividades e vai ficar faltando. Ou então no meio do caminho você vai acabar desvanecendo. E o que acontece? Quando você tem este bônus, você aprende a diminuir essa procrastinação, que é deixar para depois, e aumentar a sua produtividade. O que vai acontecer? Você vai pegar esse desafio e vai estudar ele. Agora você vai estudar e não vai procrastinar. Você vai vencer a procrastinação, você vai vencer e vai ter mais produtividade. Você vai ver que as atividades que são colocadas, os desafios são colocados para você fazer durante esses 30 dias, você vai conseguir fazer, porque você vai diminuir a procrastinação e aumentar a sua produtividade, certo? Então este bônus só vai ser liberado no final do desafio, pelo menos nessa primeira edição. Bom, vamos lá. Qual é a oferta especial para você? O preço desse desafio eu poderia cobrar R$ 997 sem problema, porque a transformação que ele entrega é muito grande. Mas eu não vou cobrar isso de você, de maneira nenhuma. O custo que eu vou colocar esse desafio para ficar, esse custo do desafio,
né, vai ficar esse valor de R$ 297. Esse é o preço real que eu vou colocar no desafio. Por que o preço tão abaixo do valor real? É simples. Eu quero alcançar o máximo de cristãos, de pessoas que tenham fé em Deus, que elas sejam transformadas. Se elas conseguirem mudar a identidade e descobrir o seu destino, ou seja, o destino dela ficar mais claro, obviamente vai mudar muita coisa na vida dela. Ela vai caminhar uma caminhada mais saudável, com menos peso. Entende? É esse o meu propósito. É que esses dois princípios, esses dois pilares, identidade e propósito, são essenciais para que as pessoas saiam da depressão, da ansiedade. Sabe, pessoas vençam a estagnação das suas vidas. Então, para isso, eu coloquei um valor acessível para que essa transformação chegue ao máximo de pessoas possível, ao máximo de cristãos possível. Só que eu tenho uma novidade para você. Você que está assistindo este vídeo agora, mas somente agora, você que está assistindo este vídeo, você não vai pagar ainda o preço normal do desafio, que é R$ 297. Não vai. Eu vou te ajudar ainda. Eu quero ver a sua transformação. Nessa primeira edição que eu estou fazendo isso ao vivo, com um grupo de pessoas que no máximo vai ser 15 pessoas. Eu não posso atender mais do que isso. Esse desafio aqui, esse primeiro desafio, eu vou colocar 15 pessoas na sala no máximo. Não sei nem se coloco 15, estou pensando em 10. Quero abrir somente para 10. Por que, pastor Paulo, só para 10? Porque eu quero dar assistência para quem está lá na sala. Entende? Então, para isso, eu preciso ser um número mais reduzido. Depois que tiver gravado, não. Vai ser liberado para quantas pessoas quiserem. Vai estar gravado. Mas nessa primeira edição vai ser um número resumido. Mas também vai ser uma oferta especial para quem entrar agora, certo? E até esse vídeo estiver no ar. Bom? Até esse vídeo estiver no ar. Porque assim, bem depois do desafio, esse vídeo vai ficar rodando, né, pelo menos aí por 30 ou 40 dias, depois do desafio já feito. As gravações vão ficar rodando, certo? E se você está assistindo esse vídeo aqui, é porque esse valor de preço ainda está valendo. Você vai aproveitar essa promoção especial de R$ 297 por apenas R$ 57. É isso mesmo. O desafio de 30 dias com 4 vídeos, com 4 encontros que a gente vai fazer, tá bom? Com o bônus sobre procrastinação e produtividade por apenas R$ 57. Então aproveite essa oferta que eu estou fazendo para você. Aperte o botão aí embaixo, vá para o checkout e já faça a sua inscrição para entrar no desafio de 30 dias, que é o desafio de identidade transformada e propósito revelado. Te vejo no desafio. Até lá, e que a paz de Deus seja contigo e que a graça do Senhor sempre te conceda mais poder e vitória em nome de Jesus.